Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Pedro Travares, muito obrigado. Som todo normal, me ouve? Olá, meus companheiros, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso delicioso café com Paulo. Por favor, Pedro Tavares, escreva aí, você consegue me ouvir bem? Tudo normal? Maravilha, vejo que já tem tanta gente bonita aqui. Que bom, que bom. Fico feliz. Eu estou falando boa noite para mim aqui desse lado do mundo, né? Para vocês aí, muito boa tarde. Que alegria estar aqui com vocês. Fico muito feliz, muito, muito feliz. Essa data tão especial. Que alegria para mim estar aqui com vocês. Tantos amigos, tanta gente chegando para esse café com Paulo. Que coisa boa. Bem, eu vou guardar mais 1 ou 2 minutinhos, então nós começaremos a nossa conversa sobre meu amigo Paulo. Espero que vocês sejam todos bem-vindos, acolhidos e bem recebidos aqui nessa escola que é a Escola de Jesus, né? Escola de Jesus Cristo, berço bonito de tanta coisa bonita, tantos corações amados. E eu gostaria então, para que pudéssemos iniciar a nossa conversa, que vocês vibrassem comigo nessa leitura que eu vou fazer e que vocês se sintam, desde já, muito bem-vindos a esse momento. E vamos ler um pouquinho, que nós vamos ler aqui hoje para a gente começar a nossa conversa, do livro Calma, tá bom? Do Chico. Tanta pessoa, tanta gente bonita que eu já estou vendo aqui, saudades, família do meu coração, amizade da juventude. Que bom ter todos vocês aqui, que alegria. Então, no livro Calma, no capítulo que veio, mesmo a calhar, nas crises. Estarás, talvez, diante de algum problema que te parece positivamente insolúvel. Não acredites que a fuga possa te auxiliar. Pensa nas reservas de força que jazem dentro de ti e aceita as dificuldades como se apresentem. Não abandones a tua possibilidade de trabalhar e continua fiel aos próprios deveres. Assume as responsabilidades que te dizem respeito. Evita comentar os aspectos negativos da provocação que atravesses. Ora, mas ora com sinceridade, pedindo a proteção de Deus em favor de todas as pessoas envolvidas no assunto que te preocupa, sejam elas quem sejam. Se existem ofensores no campo das inquietações, em que porventura te vejas, perdoa e esquece qualquer tipo de agressão de que hajas sido objeto. Esforça-te por estabelecer a tranquilidade em tuas áreas de ação, sem considerar sacrifícios pessoais que serão sempre pequenos, por maiores que te pareçam, na hipótese de serem realmente o preço da paz que te necessitas. Se nenhuma iniciativa de tua parte é capaz de resolver o problema em foco, nunca recorras à violência, mas sim continua trabalhando e entrega-te a Deus. Então, meus amigos, são com essas palavras do nosso querido Emmanuel, do livro Calma, escrito pelo nosso Chico,
que nós começamos pedindo calma, né? E nesses momentos de crise que nós não nos esqueçamos daquilo que nós temos que fazer e passar com dignidade, não é? Às vezes, com a cabeça erguida, mas os joelhos dobrados, sem esquecer da prece, não é? Então, a nossa conversa de hoje, na verdade, eu quero esclarecer aqui uma coisa. Eu quero agradecer, antes de mais nada, ao Flávio Mussa, Dona Hilda, Pedro Tavares e essa família toda da Escola de Jesus Cristo que me convidou para estar aqui com vocês. Fico muito feliz. Mas foi divulgado que seria um seminário. Para nós, na verdade, vai ser um bate-papo, um café com Paulo, como eu estou acostumado a fazer. Um café com Paulo, onde nós vamos nos sentar, tomar uns goles de fé, tá bom? E vai ser mesmo uma conversa entre amigos, entre corações. E gostaria também de dizer que foi colocado aí no banner, né, que Altino Majeste da Inglaterra. Gente, eu sou da Inglaterra por circunstâncias, viu? Meu coração é mineiro e 100% brasileiro, viu? Só estou aqui por força das circunstâncias. Mas então, vamos começar esse nosso café com Paulo, que a gente possa refletir um pouco sobre esse nosso amigo. E eu gostaria, então, depois dessa leitura, de convidar a vocês para uma prece bem pequenininha, tá bom? Para a gente já entrar nesse clima maravilhoso que é de Paulo. Então, vibremos com Jesus. Senhor Jesus, te agradecemos pela oportunidade, pelo prazer e pela alegria, Senhor Jesus, de estar na sua presença, e que os nossos corações, mesmo que estejam a milhas e milhas de distância, que eles possam, Jesus, se sentirem abraçados e perto uns dos outros. Abençoe a todos os amigos que participam em direto nesse encontro e principalmente aqueles que por um motivo ou outro não podem estar aqui conosco. Mas te pedimos, Jesus, que as bênçãos que vierem sobre nós possam também ir até eles. Muito obrigado e que assim seja, Jesus. Bem, meus amigos, paz e graça a todos vocês. Que dia especial para a gente ter essa conversa. Que maravilha! Dia do aniversário editorial do Livro dos Espíritos e eu, confesso para vocês, realizando um sonho meu. É mesmo um sonho estar falando no lar escola do meu querido, muito amado e respeitado Clóvis Tavares e Dona Hilda Tavares. Vocês não têm ideia da minha emoção, da minha alegria, da minha satisfação de estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz, muito, coração vibrando de estar aqui nesta casa com vocês. E o tema da nossa conversa hoje é Paulo de Tarso, o meu amigo. E falar de Paulo sem falar de Chico é impossível, né? Eu leio muito sobre Paulo, pesquiso muito sobre Paulo, mas devo dizer uma coisa. A literatura sobre Paulo, ela só é completa, ela só é perfeita depois da leitura de Paulo e Estevão. Não há nada que se compare. Eu posso dizer para vocês, eu tenho aqui na minha estante só aqui nessa estante, cerca de 20, 25 livros sobre Paulo. Mas Paulo e Estevão é sublime, é maravilhoso. E o bom dessa leitura de Paulo e Estevão é que quando a primeira frase do livro começa assim: amanhã enfeitava-se de sol. Então a gente já tem aí um amanhecer, uma vida nova, não é? E a última frase de Paulo e Estevão é o crepúsculo vespertino, não é? Que lá embaixo, Jerusalém. Então nós temos aí esse ciclo, né, desse dia que começa e que termina, começa na paz de Deus e termina também na paz de Deus. E o mais bonito dessa obra é as mensagens
que estão ali através da grande mensagem da transformação de um homem como nós, à procura do seu caminho. E são várias mensagens dentro de uma grande mensagem. Mas então, é impossível que eu não fale de Chico Xavier, que eu agradeça a ele, que eu agradeça a Emmanuel, que eu agradeça também ao próprio Paulo, né, que abriu os, os seus segredos, as suas dores, as suas lutas, para nos trazer essa maravilha com o exemplo da sua vida. Mas falar sobre Paulo de Tarso é muito complicado. É uma alegria, é um prazer enorme, mas é muito complicado, porque Paulo de Tarso é um homem múltiplo, vivendo num mundo multicultural, não é? Então, quando se fala de Paulo, não é? É muito amplo, sabe? É um leque muito difícil para a gente conseguir resumir, conseguir falar só de uma única pessoa. Então, nós vamos falar aqui de vários Paulos, tá bom? Nós não podemos esquecer que os mundos de Paulo, eles já foram retratados várias vezes. E para a gente falar um pouquinho desse Paulo, nós precisamos entender o que há por trás do homem, do ser humano de Shaul, atrás de Saulo. E eu sei que fala-se muito, né, principalmente depois dos estudos que o Haroldo fez, falando dos três mundos de Paulo, que na verdade é uma ideia que veio no final dos anos 70, meados dos anos 80, que Paulo foi colocado nos três mundos, não é? O mundo judeu, o mundo grego e o romano, certo? Ok. Mas antes de ter os três mundos de Paulo, é preciso a gente ver, e eu gostaria de mostrar aqui para vocês um livro que eu tenho. Quero que vocês vejam. The Mind of St. Paul, de William Barclay. Esse livro, ele é de 1958. 1958. E aqui ele fala, eu quero mostrar para vocês, na primeira e na segunda linha, os dois mundos de Paulo. É que nessa época estudava-se simplesmente os dois mundos de Paulo, né? O Paulo judeu e o Paulo grego. O Paulo romano não entrava nesse mundo, só depois, principalmente com o Nicholas Tom Wright, não é? Que ele trouxe Fresh Perspectives on Paul, novas perspectivas sobre Paulo, que veio clarificar um pouco mais. Só que fala-se então dos três mundos de Paulo. Quanta gente bonita aqui aparecendo. Feliz com vocês. Mas então, esse estudo, como vocês podem ver, em 1958, já se falava dos dois mundos de Paulo. Depois, Nicholas Tom Wright, que escreveu essa biografia aqui, maravilhosa, um livro bem grosso, não é? Paulo, uma biografia. Existe em português este livro. O mais interessante é que está aqui, Paulo e Estevão, e aqui diz o seguinte: olhe a grandeza, a riqueza da obra Paulo e Estevão, para vocês perceberem e verem que não é simplesmente uma obra, um romance, é algo mental. Eu tive a oportunidade de mandar o livro Paulo e Estevão para Tom Wright, que é o autor daquele livro de Paulo, uma biografia, que é a pessoa, o maior expert no mundo, que mais escreve, que mais investiga sobre Paulo. E o engraçado é que depois que eu mandei para ele, foi que ele lançou aquela biografia. Mas primeiro eu mandei para ele Paulo e Estevão, em inglês. Bem, mas aqui, Paulo estava tendo uma conversa com Sadoc. E ele diz o seguinte: mas como estás modificado? Um carro à romana, uma conversação em grego e reticências. Saulo, porém, não o deixou prosseguir a rematação à lei.
bem. Com um carro romana, ok? Estava com um carro a romana, conversava em grego, mas Saulo, no caso, fala para ele, e no coração a lei. Então aqui nós já temos os três mundos de Paulo, porque a lei que ele fala é a lei dos judeus. Ou seja, ele usava todos os recursos da modernidade com um carro, né? Uma biga romana. Ele falava em grego, porque era a língua do império, mas no coração ele tinha a lei dos judeus. Só que isso veio, né, à tona, esses estudos, agora, anos 80, Os Três Mundos de Paulo. Paulo e Estevão foi escrito em 1941. Então, nós já tínhamos essa informação ali. E o mais interessante de tudo é que em Paulo e Estevão nós conhecemos um quarto mundo de Paulo, que é o mundo espiritual, com uma série de revelações. Algumas coisas já aparecem nos Atos dos Apóstolos, é verdade. Mas aqui nós temos um outro mundo de Paulo, que é o mundo espiritual. Vocês já pararam para perceber isso? Que aqui, no finalzinho, nas últimas frases, nas últimas palavras de Paulo e Estevão, está escrito o seguinte: lá embaixo, Jerusalém, contemplava embevecida. Só que Jerusalém é sempre o ponto mais alto, não é? Seja geograficamente, não é? Quanto espiritualmente. Então, se Emmanuel escreve que lá embaixo estava Jerusalém, onde é que estava Paulo? No mundo espiritual, lá em cima, não é? Então, nós temos aqui esse acréscimo, além dos três mundos que são explícitos em Paulo e Estevão, o grego, o judeu e o romano, nós ainda temos uma visão ampliada do mundo espiritual de Paulo. E é ali, nesse mundo espiritual de Paulo, que dá a sua grande transformação, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, como eu disse, falar de Paulo de Tarso, meus amigos, de que Paulo nós vamos falar? Do Paulo do homem? Do Paulo filósofo? Do doutor da lei? Do Paulo político? Do Paulo sociólogo? São muitos Paulos, mas não. Eu não vou falar desses Paulos. Eu vou falar de Paulo, o meu amigo. Hoje eu recebi uma mensagem linda de uma pessoa que eu não a conheço pessoalmente, mas ela me escreveu algo muito bonito. E eu falei, olha, eu estou na linha certa então, porque eu quero falar desse Paulo amigo, desse Paulo coração a coração. E ela me escreveu assim: muitas vezes me sinto no colo de Deus, mas não consigo sair desse vale, que só me traz lágrimas e tristezas. Como gostaria de ser arrebatada como Paulo pelo amor de Cristo Jesus. Não importa como fosse esse resgate, mas tudo o que eu queria era renascer. E isso é maravilhoso, o que essa pessoa me escreveu, porque todos nós queremos ter essa experiência, nós queremos ter esse encontro, e Paulo viveu isso. Então, é desse Paulo que eu quero falar. É desse Paulo que teve, como diz aqui a pessoa que escreveu, que eu não consigo sair desse vale, mas eu gostaria de ser arrebatado. Esse Paulo é um Paulo amigo, e esse Paulo que nos ajuda. E existe esse coração amigo que soube transpor em decênios de luta redentora e constante o abismo que havia entre ele e o Cristo. É desse Paulo que eu quero falar. É desse Paulo que toca o coração. Porque desse outro Paulo, do legalista, do fariseu, do doutor da lei, desse Paulo que causa tanto problema e que às vezes se torna insensível por causa dos homens, esse eu deixo para os outros. Eu tenho um Paulo para falar, que é um Paulo diferente, que é um Paulo que anda comigo
nas montanhas de Minas, pelas ruas de Nova York, por qualquer trotuar de Paris, pelas ruas de Roma, e é um Paulo que senta comigo, que almoça comigo, que é presença na minha vida. E eu tenho muito medo de falar, principalmente quando vou falar em Paulo. E eu não esqueço uma conversa que a Ila falou comigo uma vez, quando a gente foi fazer um encontro juntos aí no Brasil, 4 dias sobre Paulo de Tarso, e ela falou o seguinte: olha, Altino, não se preocupe, porque se você fala de quem você ama, você sabe o que você vai falar. Então é com muita alegria que eu falo de Paulo de Tarso, meu amigo, tá bom? Essa pessoa que soube transpor esse abismo que havia entre ele e Cristo. E nesse abismo, metaforicamente falando, Paulo é pessoalmente a ponte que me liga ao Cristo. E eu sei, não é, que existem muitos livros falando e palestras falando sobre Paulo. E muitos livros, eu não vou entrar muito nesse assunto, porque, como eu disse, já existem muitos assuntos, muitos livros sobre isso, mas eu também não posso deixar de falar, porque existe um Paulo aí no mercado que é um Paulo que é machista, que é um Paulo que defende a escravidão, que é um Paulo que é contra os homossexuais. E o pior é que tem pessoas que pegam estes termos, estas palavras e estes textos completamente fora de contexto para aplicarem aos seus pretextos. E os aplicam de forma que ele sirva apenas para submeter as pessoas aos seus pontos de vista, ou para humilhar, ou para excluir, ou para julgar. Então, eles têm esse, esse poder de usar a palavra de Paulo para excluir os outros. E desse Paulo eu não quero falar, mas eu também não posso fugir porque eu não posso me calar, uma vez que eu sou um estudioso de Paulo, e então eu tenho o dever, mas eu não gosto muito de falar sobre isso. Então eu vou falar aqui bem rápido, para a gente depois ir mais adiante sobre Paulo. Primeiro, a questão da mulher. Bem, a questão da mulher, para resumo, quem leva a carta aos Romanos, partindo de um porto lá de Cencreia, foi uma mulher chamada Febe, porque os homens que estavam ali, todos eles se esquivaram. E quando fala assim, foi a Febe que levou uma carta, não era uma carta qualquer, era um documento em que a cabeça de Paulo estava a prêmio. Mas essa mulher corajosa enfrentou tudo, pegou essa carta e levou ao destinatário. Se hoje nós temos, então, a carta aos Romanos, graças à Febe. Quando Paulo chega em Listra, ele se hospeda na casa de Lídia, desculpem, de Lloyd e de Eunice, não é? Que eram a mãe e a avó de Timóteo, não é? E ali que Paulo começa a pregar, ele sempre valorizou muitas mulheres, mas as pessoas transformaram isso. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: como é que Paulo, que escreve aquelas palavras, é o mesmo que chama Priscila de Prisca e coloca o nome dela mesmo à frente do nome de Áquila, que era o marido dela. Não é? Eu conversando com a Ila, ela me disse, Paulo era muito amigo. E nas minhas leituras eu posso dizer a vocês, Paulo é muito amigo de todos, sem diferenciação. Nós temos que ter uma coisa na cabeça. Nós queremos transformar Paulo num homem moderno do nosso século. Embora a mensagem seja universal e eterna, nós temos que ter o contexto que Paulo estava entre hebreus, judeus, não é? Gregos, gentios. Então, a língua ali, a língua
E o contexto era de um povo que vivia 2000 anos atrás. Nós temos que ter a educação e o respeito e saber separar uma coisa da outra. Não quero dizer que Paulo não fosse machista ou isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que se ele dá tanto valor às mulheres, se ele coopera tanto com as mulheres, se ele entende que Jesus apoiou tanto as mulheres, defendeu tanto as mulheres, por que é que ele iria excluí-las? Tem algo errado aí, não tem? A tradução é o dedo do homem. Isso não tem nada a ver com Paulo. Quando, por exemplo, ele diz na carta sobre as mulheres, na carta a Timóteo, que as mulheres devem ouvir em silêncio, a palavra do grego, que usada traduzida como silêncio, ela pode também ser traduzida como serenidade, como paz e tranquilidade. Então as mulheres devem ouvir com serenidade, com paz, com tranquilidade, sem esquecer que as mulheres, elas é que educavam e ainda educam as crianças judias na primeira idade. Então não tem como. Será que a mãe, ela só podia educar o filho até determinada idade e depois ela já não tinha mais valor? Então aqui problemas de tradução, há problemas de compreensão, de interpretação, mas de maneira nenhuma que Paulo fosse machista. Isso são palavras distorcidas. Uma outra questão que a gente vê com muita tristeza, é a questão de colocarem Paulo como homofóbico, porque está escrito lá, e as pessoas falam, mas na Bíblia está escrito que os homossexuais e que esse grupo, para discriminar, usam isso para excluir, ou para dizer assim, você vai para o inferno, para um grupo. E é muito estranho isso, porque a palavra homossexualidade, homossexualismo, né, que não se usa, mas a palavra homossexualidade ou homossexual é uma palavra recente, não tem tanto tempo assim. Então, na verdade, a palavra que está escrito no grego é arsenokoites, ok? Arsenokoites, que eu vou explicar rapidinho o que significa, mas que, na minha opinião, há um forte argumento que, na visão de Paulo, havia aqueles que eram moralmente relaxados, inclusive sexualmente, e aqueles que abusavam de crianças, abusavam de escravos, não é? Então, a palavra arsenokoites não significa homossexual, mas aquele que é relaxado, aquele que é irresponsável, malvado, aquele que abusa da fraqueza do outro. Ok? Então é o seguinte, essas traduções que andam por aí, dependendo da Bíblia, de quem pagou para traduzir, diz muito a ideia do grupo, mas não a ideia de Paulo. E nós temos que estar atentos para isso, não é? Paulo está falando aqui sobre o estupro violento das prostitutas, dos escravos. Então, Paulo, ele está muito longe do que nós estamos falando, desses relacionamentos que são compromissos com seriedade entre pessoas do mesmo sexo. E tem mais. Paulo estava preocupado, assim como Cristo, com a transformação íntima e não com a vida íntima. Não é verdade? Porque ainda hoje, nós gostamos de dizer que isso pode, isso não pode, aquilo não pode. Em público, no privado, cada um sabe os seus desertos, os seus abismos e as suas montanhas de problemas para transpor, não é? Então, o que na verdade Paulo está falando ali não é de homossexualidade. Ele está falando ali é de imoralidade. E a imoralidade existe dentro do próprio casamento heterossexual.
entre homem e mulher. O fato é tão grave, porque se fosse um problema só de relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, o estupro, ele não seria errado, porque é entre um homem e uma mulher. Mas é onde que entra a questão do respeito ao outro, a questão da ternura, a questão do amor. Então são coisas muito diferentes, muito diferentes, ok? Paulo está querendo chamar a atenção para os nossos atos e não que nós chamemos a atenção para a vida privada dos outros. Como diz o próprio André Luiz, a vida privada dos outros diz respeito aos outros. Em relação à escravidão, aqui assim para um resumo bem rapidinho. Lembremos que Estevão foi escravo e ele honrou o seu senhor, que era o Paulo Sérgio, não é isso? Então ele foi escravo. Ele não teve ódio, ele não teve raiva, ele não foi malvado, ele não foi mesquinho. Ele honrou aquele senhor. Então, quando Paulo fala de escravidão, que nós devemos honrar aqueles que são os nossos senhores, é porque, na verdade, quem precisa são eles. Quem verdadeiramente é escravo são eles. Porque uma pessoa que precisa escravizar, ou uma sociedade que precisa escravizar, na verdade, ela que já é escravizada. Não é? Então, Estevão, ele foi um escravo. Mas ele teve tanta honra e tanto carinho que aquele que era o seu patrão, aquele que podia decidir a sua vida, foi contra Roma, contra as leis que tinha, e disse o seguinte: eu posso te dar a liberdade, mas a vida quem te dá é só Deus. E ele joga a Estevão, no caso, Gesiel, não é? Ali às margens em Israel. Então, aqui, quando Paulo fala de escravo, ele está dizendo o seguinte: quem me dera ser um escravo do Cristo? Ou ele diz assim: todo aquele que é escravo do Evangelho é livre. Então, há aí um jogo de palavras, mas as pessoas, durante muito tempo, principalmente nos Estados Unidos, né, quando a escravidão ainda era ali, que os escravos eram obrigados, durante o sermão da missa, eles liam essa passagem com esse intuito, para que os escravos apenas obedecessem. Então, muita gente, muita mágoa, muita dor se deu por causa destas interpretações e uso das palavras de Paulo, não é? E, infelizmente, hoje, nos nossos dias, nós ainda ouvimos assim: nós temos que seguir no que diz as Escrituras. Ah, mas a palavra é o que conta. Não. A palavra mata e o Espírito vivifica. Então é preciso extrair o espírito das palavras, da letra, mas não o espírito da exclusão, da ignorância. Para a gente ter uma coerência entre aquilo que Paulo vivia e pregava, que ele pregava Jesus, então ele só podia pregar, não é? O próprio Paulo, ele nos diz que em Cristo não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher. Por que então tanta luta, tanta divergência, justamente em cima dos textos daquele que tão bem compreendeu o amor do Cristo? Não é? Como? Como nós estamos estruturando a nossa vida com as palavras de Paulo? A gente só pega aquilo que é bom para nós e aquilo que pode prejudicar alguém. Em se tratando da gente ficar agarrado às palavras e desse constrangimento todo que Paulo sofre, que os textos de Paulo sofrem, e para as pessoas que falam, mas eu tenho que seguir a palavra, porque está escrito. Eu, quando estudei tradução na universidade, uma das coisas que eu não esqueço, uma das coisas que mais me marcaram no estudo da tradução é que eu tive que estudar a tradução e entre essas traduções, a tradução da Bíblia. E tem um exemplo que é
maravilhoso. Quando alguns catequistas foram para as terras frias, para o norte da Europa, quando eles foram mesmo em contato direto com os esquimós, que foram tentar contar a história, a parábola da ovelha perdida, eles não conseguiram, eles falharam. E falharam por quê? Porque os esquimós não estavam familiarizados com a ovelha. O que foi que eles criaram? Ora bem, se não funciona para eles a ovelha perdida, nós vamos ter que contar a história da foca perdida. Então mudou-se o elemento, mas manteve-se a mesma estrutura para aquele contexto. Então, nós temos que adaptar, nós temos que atualizar, embora a mensagem seja eterna. Não é verdade? Então, meus amigos, dito isto, desses Paulos que ficam por aí, eu quero falar para vocês que eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas limitações. E eu deixo essas minhas limitações e esses outros assuntos complexos citados aqui sobre o machismo de Paulo, sobre a questão da homossexualidade, a questão da escravidão e outros pontos mais complexos para pessoas, biógrafos, para os teólogos. Eu tenho que falar é do Paulo, que é meu amigo. E para fazer isso, o que foi que eu fiz? Eu convidei vários amigos para falar sobre Paulo. E eu pedi a eles, numa missão quase que impossível, eu pedi a eles para que me definissem Paulo de Tarso com uma única palavra e que me dissessem o porquê. E depois eu fui fazendo essa pesquisa, esses estudos, vendo a palavra que eles me disseram e o que havia de real, não de real, mas a ligação entre a escolha da palavra que eles definiam Paulo de Tarso e os textos do próprio Paulo. E a última pessoa que eu conversei foi com o Rossandro, e a gente estava no hotel, e eu falei para ele, Rossandro, agora me defina, por favor, Paulo de Tarso, com uma palavra. E ele, assim, na hora, ele não pensou. Ele falou o seguinte, com aquele sotaque dele, né? Altino, a palavra que melhor define Paulo para mim é força, não é? Isso está numa entrevista em algum lugar no YouTube, tá? E quando ele fala isso, então ele define Paulo de Tarso com a palavra força. Olha que palavra bonita, que palavra forte. Força. E Paulo, então, na sua carta aos Efésios, ele escreve assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos. Mas é um fortalecei-vos diferente. É um fortalecer na força. Desculpem. É um fortalecer na força e no poder de Deus. Então, olha de onde que vem a força de Paulo. E foi por isso, então, que o nosso Rossandro Clendi falou para nós que a palavra que para ele melhor define Paulo de Tarso é a palavra força. Depois também tem a definição de Divaldo, que foi apóstolo. Olha que definição profunda. Mas não um apóstolo comum e não apenas na palavra apóstolo. Porque o próprio Paulo, depois ele escreve assim aos Coríntios, na primeira carta, 15 e 19, no capítulo 15, versículo 9 e 10, ele diz assim: Porque eu sou o menor dos apóstolos. Detalhe, a palavra Paulo, em italiano, e no latim tardio, significa pequeno, minúsculo, que vem de paulatinamente, devagar, de modo pequeno. Então, Paulo diz assim, porque eu sou de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã.
Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, a gente vê que Paulo, como apóstolo, segundo Divaldo Franco, é realmente incrível. É realmente incrível o apostolado dele, porque um apostolado diferente, porque ele não conheceu Jesus na carne, mas ele mesmo levantava e dizia: Eu o conheci em espírito. Para mim, o que importa a carne, se eu vi na sua glória eterna em espírito. Então, ele fala desse seu apostolado que é especial, e é por isso que Divaldo, então, define Paulo de Tarso com a palavra apóstolo. Ah, maravilha, eu estou vendo os comentários aqui, meus amigos. Dona Hilda Tavares, Elizabeth Stevenson, Emanuel Salles, Otávia, Lídia, quanta pessoa bonita. Feliz com vocês, meus irmãos. Alegria por ter vocês aqui comigo. Agora, tem uma definição que também eu gosto muito, que é a definição do Haroldo. Eu lembro desse momento com muita alegria. A gente estava voltando de Cambridge no trem, a gente já estava quase chegando em Londres. E o bom que a gente aprende nessas conversas é depois que acaba tudo, né? Que a gente fica à vontade, que a gente pode perguntar e essa coisa meio café com Paulo, né? Que aí a gente a gente fica à vontade e pergunta. E a gente estava chegando em Londres e eu perguntei para o Haroldo assim, Haroldo, qual a palavra que para você melhor define Paulo de Tarso? Aí o Haroldo pensou, levou a mão assim no óculos, naquele jeito muito dele, eu falei assim, aí vem coisa. E ele falou assim, Altino, para mim, a palavra que melhor define Paulo de Tarso é fraternidade. Palavra bonita, é uma palavra muito forte. E eu demorei mais de 8 meses pesquisando essa palavra que o Haroldo me falou, com os textos de Paulo, com a alegação que havia. E o mais engraçado é que nos 3 mundos de Paulo, nos 3 mundos que nós falamos, no grego, no romano e no judeu, fraternidade não era uma palavra de ordem, não era uma palavra muito usual, nem um sentimento, nem uma ação. A ação da fraternidade não era muito usual. Por quê? Porque no mundo grego, as pessoas eram excluídas ou incluídas pelo seu conhecimento, pelo conhecimento da matemática, pelo conhecimento da sua retórica, pela sua capacidade de dialogar. Então, a fraternidade ali, se você não era um bambambam, se você não era um PhD na fala, na interpretação, nas ciências, na matemática, você era excluído. Depois, no mundo romano. Bem, o mundo romano por si só, ele era o que era um império, porque ele escravizava. E onde se escraviza, não há fraternidade. Então, ali também não podia haver. No mundo judeu, aquele que não fosse judeu era excluído. Eu não estou querendo dizer que não existem pessoas maravilhosas, de um coração maravilhoso, em todos os 3 mundos, em todas as 3 culturas. Haviam pessoas maravilhosas, como nós temos nos romances de Emmanuel e no próprio Ato dos Apóstolos, não é? A gente vê a fraternidade das pessoas. Eu estou dizendo como sistema organizacional e socialmente falando, tá bom? Mas foi justamente no mundo espiritual que a fraternidade de Paulo começa, mesmo ali às portas de Damasco. Porque naquele momento que Paulo, naquela visão gloriosa, ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? Bem, quando você se dispõe a fazer algo para alguém, você está sendo fraterno. Então, Paulo não conhece a fraternidade naqueles 3 mundos. Ele conhece a fraternidade a partir de uma experiência espiritual. E ele escreve lindamente aos Hebreus por causa disso.
ele escreve assim: que entre vós permaneça o amor fraternal. Isso é muito bonito, né? Que permaneça o amor fraternal. Eu acho que isso está faltando tanto para nós hoje, né, meus irmãos? Está faltando tanto desse amor fraternal, está faltando tanto dessa união, de saber que somos todos a mesma carne, o mesmo espírito, o mesmo barro. Nós fomos feitos pelo mesmo princípio e também todos somos e estamos fadados ao mesmo fim. E nós não conseguimos entender isso. Nós temos um princípio maravilhoso, um final maravilhoso, e nós estamos perdendo a maravilha de estar feliz entre uma coisa e outra. Então, e Paulo escreve depois também aos Tessalonicenses: quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Ou seja, eles já sabiam que eles tinham que amar uns aos outros. Por quê? Porque lá em Levíticos 19:18 está escrito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como ser fraterno se a gente não ama? E como amar se não somos fraternos? Não é verdade? Então, fraternidade é a palavra que o Haroldo definiu, Paulo de Tarso. E mais, isso é tão profundo, eu fiz uma pesquisa muito grande sobre essa palavra, só para dizer a vocês que ela chega até as palavras de ordem da nação francesa: liberté, égalité e fraternité. Esses três pilares. Mas você não pode ter igualdade, você não pode ter a liberdade sem a fraternidade. Então, essas palavras são muito, muito importantes. E agora tem uma outra palavra maravilhosa da minha irmã do coração. Gostaria de dizer a vocês que procurem lições evangélicas nas obras de Emmanuel, da minha querida irmã Candice Gunter, de Campo Grande. E ela definiu a palavra, e por palavra, ela definiu Paulo de Tarso como perdão, a palavra que ela usa. E a Gunter, ela tem uma capacidade tão grande de tocar o nosso coração quando ela diz as coisas. É por isso que eu digo a vocês, vão lá nessa página da Candice Gunter para vocês conhecerem melhor. E ela diz que ela define Paulo de Tarso como perdão. E ela diz o seguinte: porque ele foi capaz de se perdoar pela morte de Estevão e de todos os seus erros do passado, e seguir sem culpa, apenas com o desejo sincero de reparar aquilo que ele tinha feito, sem fugir do seu passado, sem esquecer de quem ele tinha sido. Mas ele chegou a um ponto que eu tenho que seguir, eu tenho que ter um futuro diferente, mas eu só posso ter esse futuro diferente se eu fizer as pazes com o meu passado. Então tornava-se necessário perdoar. E o primeiro perdão tinha que ser o dele mesmo. E Paulo bebeu, assim, ele bebeu de uma forma tão ampla, na fonte pura do prazer, do perdão, o prazer que o perdão nos dá. Ele bebeu, primeiro, da fonte do perdão de Estevão. Ali, quando Estevão estava sendo apedrejado nos seus últimos minutos, ele diz para Abigail: Abigail, se ele fez tudo isso pela lei, imagine o que ele não fará pelo Cristo. E Estevão tinha uma paz tão grande nos olhos que aquilo desconcertou Saulo. Ele não entendia como é que aquele homem que estava sendo apedrejado,
que estava sendo martirizado com autorização dele, era capaz de perdoá-lo. Então ele bebe nessa fonte do perdão com Estevão. Depois ele bebe na fonte do prazer novamente. Ele bebe na fonte do perdão de Abigail, porque Abigail consegue também perdoá-lo. Mesmo ele tendo feito o que fez com o irmão dela, ela consegue perdoá-lo. E aí isso já começa a incomodar Paulo. Por quê? Porque Paulo tinha percebido que Abigail estava perdoando por causa do Cristo. E então aquilo incomoda, mas Abigail o perdoa, porque se Estevão foi capaz de perdoá-lo por causa do Cristo, e ela conhecendo todos os valores que o irmão tinha, ela também se sentia capaz de perdoar e perdoou realmente por causa do Cristo. E o terceiro perdão, o terceiro gole da água pura do perdão que Saulo, que Paulo bebe, é quando ele entende assim: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Claro que nessa época, isso era tudo muito contemporâneo, esses escritos de Lucas ainda não estavam lá, mas na oralidade, Paulo já sabia que Jesus tinha dado o seu último ensinamento, a sua última grande lição, a lição do perdão na cruz. E aqui eu abro um parênteses para os 4 verbos de Abigail, tá bem? Que o último verbo que ela usa é justamente o do perdão, numa sequência muito didática ali, que começa com o ama, o trabalha, o espera e o perdoa. Mas então a grande lição que nós recebemos dessas palavras da Gunter, que é o perdão, tem toda uma sequência e uma lógica na vida de Paulo, mas que Paulo realmente pode ser definido como perdão porque ele conseguiu se perdoar. Nós queremos perdoar os outros, nós queremos fazer o papel de bonzinho, como se perdão fosse um sentimento, e perdão não é sentimento, perdão é uma atitude. E Paulo foi capaz de se perdoar. Ele teve essa atitude do auto-perdão, que é maravilhosa. E claro, agora eu sei que vocês vão adorar a definição da pessoa que vem, que é a definição da minha tiquim de gente, irmã Aila. E ela já falou comigo que talvez não poderia estar assistindo a nossa conversa, porque a internet onde ela está não é muito boa, mas ela manda um abraço para todo mundo, tá? O pessoal de Campo de Goytacazes, receba o abraço da Aila, viu? Tá bom? A Aila, na intimidade, eu a chamo de Tiquim, é o meu tiquim de gente. Ela manda um abraço para todos vocês. E ela define Paulo de Tarso com a palavra peregrino. Para mim, esta é a palavra que define Paulo, não porque ele saiu pelo mundo perseguindo cristãos. Também não estou pensando nas viagens missionárias, nos milhares de quilômetros que ele andou pelo restante da vida anunciando o evangelho. O que fez de Paulo um peregrino é que ele fez uma viagem interna para o âmago do seu eu. Paulo é um peregrino para dentro de si mesmo. Palavras do meu tiquinho de gente, a minha Aila Pinheiro de Andrade. Isso é muito bonito, gente. Se vocês perceberem, as respostas dessas pessoas, elas não estão falando nada de externo. Tudo o que elas definem Paulo é algo que já está dentro dele. É por isso que eu amo esses amigos, é por isso que eu amo Paulo de Tarso. E é uma alegria. Eu realmente me emociono, eu fico muito feliz. Sabe por quê? Porque Paulo vasculhou os seus territórios, as suas planícies emocionais, as linhas do seu egoísmo, até ele chegar ao oásis mais íntimo que havia nele, que é a terra prometida,
do seu coração, que é o sagrado Evangelho de Jesus. Então, Paulo fez essa viagem para dentro, não é? Essa coisa interna, essa coisa. Ele conquistou o mundo lá fora, ele foi peregrino lá fora, justamente porque ele fez a sua viagem interna. E eu lembro quando eu estava na Itália, lá no grupo de Salerno, que se chama Paulo de Tarso, pesquisando essa palavra com os companheiros de lá, a palavra peregrino, ela é duplamente bonita, porque primeiro, como peregrino, aquele que caminha, mas também, gente, a mamãe mandou um coração, tá? Terezinha Martins é minha mãe. Beijo, mãe. Beijo, dona Hilda, para a senhora também, minhas duas mães, ao vivo. Que gratidão que eu tô vendo. Paulo, une minhas duas mães. Hilda Tavares e Terezinha Martins. Que alegria, que alegria. Mas bem, como eu dizia, a palavra peregrino, ela pode ser como adjetivo aquele que caminha, não é? Mas ela também é um adjetivo que significa excelente, raro, extraordinário, excepcional, de uma beleza rara. Por exemplo, este livro é de uma beleza peregrina. Então, Paulo de Tarso realmente é extraordinário, realmente é fantástico, é excepcional. Então, essa foi a definição da Aíla. E a definição que eu tenho aqui agora para vocês é de simplesmente. Eu te empresto a minha mamãe. Obrigado, Flávio. Obrigado, é uma honra, é uma alegria ter a dona Hilda como mãe e Clóvis como meu pai. É uma alegria, é uma alegria. A definição que eu trago aqui agora para vocês, meus amigos, é a definição de Nicholas Tom Wright. Esse aqui, o autor, como eu mostrei antes, né? O autor da biografia. Eu conversando com o Tom Wright, pedi a ele, por favor, me defina Paulo de Tarso com uma palavra. E ele imediatamente, de súbito, me disse assim: fiel. Fiel é a palavra que melhor define Paulo de Tarso para mim. Porque para Paulo, Deus é totalmente fiel às suas promessas. E a sua fidelidade foi incorporada no próprio Jesus. E o resultado é que pelo Evangelho e pelo Espírito, desse próprio Espírito de Jesus, nós podemos ser fiéis como irmãos. E esse é o nosso emblema, a nossa pertença de fiéis a Jesus. Então, para Nicholas Tom Wright, fiel, porque Paulo de Tarso, Saulo, e no caso Paulo, ele consegue manter essa fidelidade, porque Deus não fugiu da sua missão, da sua força. Então Deus continua fiel e em todos os sentidos. E essa fidelidade de Deus foi manifesta em Jesus. E por isso, nós temos, muito bem, Flávia, essa pertença, né? Esse nosso pertencimento a uma só família. Justamente por isso. E em Coríntios, né, de 1 a 9, é o que está escrito: fiel é Deus pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Não é? Então, para Nicholas Tom Wright, um grande estudioso,
a palavra que define Paulo de Tarso é fiel, porque Deus é fiel, como Jesus foi fiel, e Paulo sentia-se também, realmente foi fiel até o final, não é? Com Jesus. Quando ele diz, lutei o bom combate, quer dizer, foi fiel. E agora tem aqui uma definição maravilhosa da minha querida Leila Bombazar, da Itália. Leila Bombazar é quem traduziu o livro Paulo e Estevão para o italiano. Uma tradução belíssima, riquíssima, que posso dizer a vocês, está fiel, já que acabamos de falar de fidelidade, está fiel ao português, com uma tradução riquíssima que vale a pena ser lida. Então, os italianos podem ler Paulo e Estevão em italiano, graças a Leila Bombazar, que é uma grande irmã que já me hospedou na casa dela, de um coração maravilhoso. E ela diz que a palavra que melhor define Paulo de Tarso é redenção. Bem, dentro da religião, a palavra redenção significa a salvação oferecida por Jesus Cristo na cruz, com ênfase no aspecto da libertação da escravidão do pecado, não é? Então Leila escreve para mim e fala o seguinte, para Leila, a palavra que melhor define Paulo é redenção, pois a partir do momento que ele teve a compreensão da verdade em Damasco, o resto da sua vida, para além de testemunhar o Cristo, foi também uma tentativa de se redimir do Saulo que ele tinha sido. E ele se sentiu redimido finalmente quando ele estava partindo para Roma e o povo foi lá na praia se despedir dele, e as crianças o chamavam de pai. Para mim foi a imagem do homem que percebe a miséria divina e humildemente não se sente digno de tal grandeza. Leila Bombazar. Interessante aqui 2 pontos. As crianças o chamavam de pai. E o mais interessante, que crianças eram essas? Eram filhos e netos daqueles cristãos que abandonaram Jerusalém e que muitos foram para Éfesos, que essa passagem aqui se dá em Éfesos, quando Paulo está à beira do... Ele vai se despedir, não é? Então, ele vê ali, ele se sente realmente redimido, porque ele tinha tudo para ser odiado, ele tinha tudo para não ser essa comunidade, naquela sociedade, mas ali os filhos daqueles a quem ele tinha escravizado, maltratado por causa do Cristo, chamavam-no agora de pai. Então, os pais daquelas crianças já não tinham mais mágoa de Paulo. Paulo tinha transformado no bom amigo. Então, ele realmente estava redimido. E o mais interessante, que eu gosto sempre de lembrar isso, quando eu encontrei com a Leila em Salerno, no sul da Itália, que nós tivemos essa conversa, que ela me explicou, eu tinha estado na semana anterior, onde se dá essa passagem, em Éfesos, na beira da praia, onde inclusive Maria foi se despedir de Paulo. Foi a sua última viagem, não é? E Lucas queria escrever esse momento e Paulo fala para ele, por favor, não coloque isso no papel. Se tiver que escrever alguma coisa, seja apenas sobre o Cristo. E então fica essa palavra redenção, que muito bem define Paulo, não é? Agora eu vou entrar numa palavra que eu dedico esse momento da minha fala ao amor que eu aprendi a amar, ao amigo que eu aprendi a respeitar,
ao companheiro de muitos estudos, de muito entendimento, que é uma pessoa que eu conheci graças a Elizabeth Stevenson, a nossa querida Beth do Fraternity. E o que eu venho falar, então, da pessoa que eu venho falar, é do próprio Clóvis Tavares. Porque quando eu perguntei e que eu quis saber da definição que Emmanuel, e no caso Emmanuel e Chico, poderiam dar sobre Paulo, quem me respondeu foi Clóvis Tavares, que através do livro Amor e Sabedoria de Emmanuel. E para mim foi uma alegria muito grande a minha ligação com o Clóvis, porque foi a Beth, Elizabeth Stevenson, que ela falou assim: Altino, eu tenho uma admiração tão grande pelo Clóvis Tavares, você conhece a história dele? Eu falei assim: não, Beth, não conheço. E ali foi amor à primeira página. E depois também, já quando eu fazendo a minha rota de Célia, foi também a Beth que me deu o livro do Flávio Mussa Tavares, né, fazendo paralelo da vida de Santa Marina e de Célia Lúcius. Flávio, por favor, coloque aí os dados do seu livro, tá? Para as pessoas procurarem também. Mas então, eu dedico essa minha fala ao meu amigo de longa data, esse amigo aqui, esse amigo que me evangelizou, esse amigo que mesmo depois de grande, pode continuar me evangelizando. E eu... Desculpem, gente. Desculpe. Me dá um minutinho. Um minuto. Ah, bem, eu perguntei o que saber o que Emmanuel achava de Paulo, para que ele me definisse com uma palavra. E então foi Clóvis Tavares, em Amor e Sabedoria de Emmanuel, que me trouxe a resposta. Antes de eu falar de Emmanuel, da resposta de Clóvis, eu gostaria de voltar ao Gênesis. Lá no livro do Gênesis, no versículo 14, capítulo 1, e disse assim: Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento do céu, que façam separação entre o dia e a noite, que sejam eles para os sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. Ou seja, que haja luz, que haja luzeiros. E justamente a palavra que Emmanuel define Paulo de Tarso, que vem por Clóvis Tavares, é justamente luzeiro. Quando eu li isso, me deu uma crise de choro, uma crise de alegria, um choro, mas daquele choro bom, daquele choro que leva a gente para um lugar mais sublime. E foi aí que eu passei, eu falei assim, bem, até então eu estava ouvindo de pessoas que estavam presentes, pessoas que eu entrevistava, e eu confesso que eu me senti como o maior amigo de todos, de Clóvis Tavares. Eu me senti o próprio Paulo de Tarso em relação a Jesus. Eu não o conheci na carne, mas eu o conheci em espírito. E eu não posso... Bom, deixa eu voltar a falar de luzeiros. Mas muito obrigado, Clóvis Tavares, a Emmanuel e a Chico. E então, Emmanuel responde através de Clóvis o seguinte: é o luzeiro da fé viva. Paulo não pode ser olvidado em tempo algum,
Seu vulto humano é o de todo homem sincero que se toque do amor divino pelo Cordeiro de Deus. Agora vejam a concordância do que está escrito no Gênesis com essa frase de Emmanuel e de Clovis. Luzeiro da fé viva. Paulo não pode ser olvidado em tempo algum. E no Gênesis diz o seguinte: que eles sejam sinais, para sinais, sinais e estações, e para tempos determinados, e para dias e anos. Vejam bem, ou seja, ele não pode ser olvidado em tempo algum. E o seu vulto humano é de todo homem sincero, que se toque do amor divino pelo Cordeiro de Deus. Então, eu fico muito feliz com isso, porque graças a esse comentário de Clovis nos trazendo essa definição de Emmanuel do que é Emmanuel, do que é Paulo de Tarso para Emmanuel, eu pude entender que se havia luz no princípio da criação, também havia luz no princípio da evangelização. E foi por isso que Jesus escolhe Paulo de Tarso, para que ele fosse essa luz. Então, a minha gratidão é muito grande a essa teia de amigos que vai se formando, porque veio Elizabeth Stevenson, veio a família Tavares, vem Emmanuel, vem Chico, vem todo mundo. Então, eu tenho uma alegria muito grande por isso. E claro que a definição mais bonita agora, a definição mais poética de todas, a mais linda de todas, a mais profunda, é a definição de Jesus. Quando eu perguntei a Jesus, que eu gostaria muito de saber, porque a gente o que Jesus significa para Paulo, mas o que Paulo significa para Jesus. Então, eu, nas minhas orações, nas minhas pesquisas, nas minhas leituras, eu fui pesquisando e eu perguntei a Jesus o que era Paulo. E ele me respondeu lindamente com as palavras que ele usou para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos dos reis e de todos os filhos de Israel. Então, olha que bonito. Para Jesus, Paulo é um vaso. E eu sei que isso é muito bonito, é muito poético, mas a superficialidade dessa definição, sem entender o contexto cultural e histórico do que é um vaso para o povo daquela época. Bem, o vaso é onde, ou era onde, eram guardados as melhores sementes, onde eram guardado o azeite, o vinho, a própria água. Então, por exemplo, haviam vários tipos de vaso, aqueles que eram muito grandes, e os vasos serviam para conservar as coisas. Ok? Quando encontraram pergaminhos em Qumran, em Masada, no próximo ao Mar Morto, eles estavam muito bem conservados, justamente porque estavam dentro de vasos, ok? Então, o vaso é para guardar os tesouros. O vaso é para proteger, é para levar. E o vaso, o que é feito? Ele é moldado. O barro é trabalhado. O oleiro manuseia ele como quer, como é necessário,
com a finalidade necessária. E assim Jesus foi um oleiro para Paulo, e Paulo foi aquele barro que se deixou ser amassado, que se deixou ser trabalhado. Mas o vaso tem uma fragilidade. Quando ele cai, ele quebra. Então, o que é importante também não é o vaso em si, mas o que ele contém. Quando a samaritana vai buscar água para colocar água no seu poço, o importante ali não era o vaso que ela levava para trazer água, mas era a água. Essa é a água da vida. E Paulo de Tarso foi escolhido por Jesus para levar a água da vida. E é por isso que ele é, então, o vaso escolhido. O vaso escolhido por Jesus. Mas então, nós não podemos esquecer que além desse conteúdo poético que Jesus fala, não é? Que é lindo, ele é um vaso escolhido. É também um elemento importantíssimo para a cultura do povo daquela época. Porque quando Ananias ouve Jesus dizer que ele é o meu vaso escolhido, ele levanta e vai, ele vai cumprir aquilo que Jesus falou. Porque ele sabia, não é? É esse contexto cultural que muitas vezes foge. Quando Jesus falou, Jesus poderia ter dito: ele será para mim um discípulo maravilhoso. Mas não era essa a questão. Ele, quando disse para Ananias, ele é o meu vaso escolhido, é porque Ananias sabia o que era um vaso, da preciosidade que podia ir dentro de um vaso. Então Jesus, claro, sendo maravilhosamente maravilhoso, se é que eu posso usar esse superlativo, mas por isso que ele era então o vaso escolhido de Jesus. E agora, meus queridos, eu vou dar a última definição, mas eu gostaria que cada um de vocês escrevessem aqui. Eu não posso ler tudo porque eu me perco, eu não consigo concentrar, mas que vocês fossem escrevendo aí, cada um de vocês, a melhor definição de Paulo que vocês tiverem, tá bom? Para depois a gente dar sequência a esse estudo, porque se um dia não, quando eu for na minha próxima viagem ao Brasil, que eu tiver a oportunidade de ir a Campo de Goytacazes, nós vamos fazer esse estudo ao vivo, na Escola de Jesus Cristo. Então já venham me dando mais ideias das suas definições, Paulo, para eu ter tempo para pesquisar. Mas a última definição que eu trago para vocês é aquela definição que eu mesmo cunhei, aquela definição que eu encontrei no coração quando eu perguntei a mim mesmo o que é Paulo de Tarso para mim. Paulo de Tarso para mim é meu amigo. E é com essa palavra que eu defino. E o mais engraçado é que não existe com precisão uma definição quanto à origem da palavra. Existem expressões, existem raízes, tanto no latim quanto no grego, há algumas possibilidades de interpretação dessa palavra. A primeira que vem do latim é que vem para amicus. Amicus. E dentro dessa opção tem duas possibilidades. É que venha do verbo amare, não é? Amicus, amare. Então, pressupõe-se, há estudos que trata a raiz da palavra amigo como vindo do verbo amare, amicus. E na segunda vem de anime. Anime, que significa alma, custas, custódia, amicus. Alma, ame, arme e custas, amicus. Ou seja, o que é custas? Em italiano, custódia.
custódia, é uma proteção. Por exemplo, a caixinha que protege um CD, um DVD, é uma custódia, tá bom? Ou seja, nesse contexto, o que é um amicus? É um guardador de almas, ou alguém que toma conta, que toma cuidado, que prende cura, como se diz em italiano, da alma do outro. É o cuidado que nós temos com o outro. Então, o amigo é alguém que toma conta do outro. Então, essa é a origem da palavra em latim. Em relação ao grego, em relação ao grego, nós temos aqui uma opção que vem do prefixo a, que significa não, negativo, que significa sem. Ou seja, vou dar um exemplo: fônico, afônico, ok? Com som, sem som. Então, aqui tem duas palavrinhas do grego que, para o nosso estudo aqui, não é? Em português seria ego, aego, amego. Ou seja, pode significar alguém com quem você se identifica tanto quanto a si mesmo, mas que não é você. É o eu sem eu. Sou eu sem mim. É o ego. Então, em todas duas, origem da palavra, em todos os dois princípios que a gente tá vendo aqui, é sempre um sentido muito bonito, porque é sempre um em relação ao outro e o outro em relação ao amigo. Quando um amigo dói, a gente sente que dói em nós. Quando o amigo está triste, a gente sente a dor. Quando o amigo está alegre, a gente também fica alegre. Isso é cuidado de amigo. Isso é cuidar do outro. É sentir o coração da gente batendo dentro de um outro corpo. Sabe? É alguém que a gente sabe que em toda situação está ali por nós, ao nosso lado, cuidando de nós. Ou seja, é um verbo amare de forma viva. E é por isso, para fazer a ligação entre a minha definição de amigo e o que Paulo nos diz sobre a amizade, é que Paulo escreve aos Gálatas o seguinte: estou crucificado com o Cristo. Logo, já não sou eu quem vivo, o que vivo, mas quem vive em mim é o Cristo. Aquela que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ora bem, eu estou crucificado com o Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Lembram como eu disse que no grego é o ego, que é o eu sem eu? Paulo está falando isso aqui, que Cristo está vivendo nele e dele, a parte do melhor dele vive em Cristo. E que a vida que ele está vivendo na carne também, ele vive na fé do Filho de Deus, que se entregou por mim. Quem é que se entregou por nós? É o amigo. É aquele que é capaz de se sacrificar por nós. E Jesus é o nosso amigo sublime, o nosso amigo maior. Ele se entregou por nós. Ele cuidou de nós. Ele fez tudo aquilo que estava ao alcance dele e faria ainda mais se nós não o tivéssemos tirado da carne. Mas como a carne para Jesus não era o mais importante, ele continua e continuou fazendo
muito por nós, muito em nossas vidas. Fez na vida de Paulo, assim como fez na vida de tantos outros. Nós temos que ter essa intimidade, sabe? Esse aconchego nos braços de Jesus, nos braços de Paulo, e sentir Jesus acima de tudo, não é? Mas nós temos que sentir Paulo muito próximos de nós. Nós temos que eliminar essa essa distância que há entre nós e esse gigante do evangelho, não é? Sabe por quê? Não que nós sejamos grandes, mas porque eles entendem a nossa pequenez. Então eu não posso dizer que eu sou amigo de alguém, chamar de Tarso de meu amigo, se eu não me sentir à vontade com ele, se eu não contar para ele as minhas dores, os meus medos, se eu não chorar com ele as minhas lágrimas. Porque eu, quando estou lendo Paulo e Estevão, as cartas de Paulo, quando estou fazendo os meus estudos, eu choro com Paulo. Muitas vezes ele chora comigo. Eu entendo a depressão de Paulo, eu entendo as dores dele quando saía apedrejado, quando estava fundando as igrejas. Eu entendo o medo, eu entendo o carinho que ele tinha para as comunidades. Então, meus amados, o convite que eu gostaria de fazer a vocês é esse. Aproximem-se de Paulo, deixem que Paulo seja parte diária da vida de vocês, porque é muito bom. Eu erro muito, eu caio muito. As pessoas que me conhecem na intimidade sabem das minhas dificuldades, das limitações, dos meus erros gigantescos. Mas eu sempre tenho um motivo que me coloca de pé. Se chama Paulo de Tarso. E é desse amor que eu gostaria de dividir com vocês. Eu não tenho muito para falar. Não é que eu não estude, não é que eu não saiba, não é que eu não participe de um grupo de pessoas que estudam a fundo Paulo de Tarso. Eu estudo, eu conheço, mas desse Paulo complexo, desse Paulo acadêmico, eu não quero falar dele, porque ele não toca o meu coração. E eu gostaria muito que esse Paulo, que é meu amigo, tocasse o coração de vocês. Tá bom? Eu sempre gosto de falar e de lembrar, já eu só tenho mais 2 minutinhos, para lembrar daquele convite bonito que Teresa d'Ávila faz quando se fala de Deus, quando se fala do Espírito de Deus. Ela fala que o Espírito de Deus gosta de estar na cozinha, que ele passeia por entre os tachos, as panelas e os temperos. Porque nós gostamos muitas vezes de ser Saulo, de ter uma vida organizada, de sermos doutores da lei, de mostrarmos para o mundo que nós somos bem-sucedidos, que nós vencemos na vida, que nós demos certos e que nós somos o bambambam. Bam, bam. Isso se chama sala de visita, aonde nós convidamos as pessoas para virem, para participar, porque nós enfeitamos a nossa sala de visita com um monte de coisas bonitas, externas, para tirar a atenção do convidado de nós, para que ele veja as coisas. E aí, quando fulano vai embora, diz assim: poxa, a sala de visita de fulano é muito bonita. Mas ele não olhou para nós, para ver a nossa beleza. Agora, quando a gente convida o nosso amigo de verdade, e quem conhece sabe disso, eu gosto é de cozinha, eu gosto é de muvuca, de tomar um café com Paulo, de sentir os corações batendo, que é o melhor que nós podemos fazer. Então, convidar Paulo de Tarso para tomar um café conosco na nossa cozinha, dentro de nós, no nosso dia a dia. Esse convite que eu estou fazendo a vocês não é um convite só meu do Altino Majeste, mas é um convite, meus amigos, de um grupo que se chama GAP,
Grupo Amigos de Paulo, que nós viajamos, nós estudamos, e depois de tudo isso que aconteceu agora, nós vamos poder fazer os nossos encontros do GAP, do Grupo Amigos de Paulo, por todos os lugares que Paulo andou, mas agora nós vamos poder fazer unidos aqui numa única ferramenta, numa única plataforma. Então, o convite que eu faço a vocês para estar com Paulo, para caminhar com Paulo, para chorar com Paulo, sorrir com Paulo, é em nome do grupo GAP, Grupo Amigos de Paulo, tá bom? Eu agradeço a todos vocês pela presença, pelos comentários carinhosos e para dizer que não foi um seminário no sentido organizacional, no sentido comum da palavra, mas que foi um café com Paulo, e eu gostei de cada gota desse café e da presença de cada um de vocês. Meu muito obrigado, que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Meu agradecimento, obrigado, Escola de Jesus Cristo, aos amigos que participaram. Obrigado a todos vocês pelo convite e até a próxima. Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado e próximo, Paulo. Um beijo grande, gratidão a todos vocês. Tchau, tchau.